bem-vinda a mais um episódio do estudo bíblico Amada do Abba Pai. E o tema do estudo de hoje é: quem é o meu Pai? Crescer no conhecimento de Deus como Pai significa baixar a guarda e deixar que a bondade de Deus cure nossas feridas. Infelizmente, muitas mulheres têm uma ferida aberta incurável pela ausência paterna, pela ausência do pai nos momentos em que elas mais precisaram, pela ausência do pai, mesmo o pai morando na mesma casa. Mas hoje, Deus quer liberar uma cura sobre a sua vida, sobre o seu coração. Independente de como foi o seu relacionamento com o seu pai terreno, Deus quer liberar uma cura. Porque não existe pai perfeito. Os melhores pais são apenas sombra de quem Deus é, de quem seu pai verdadeiro é. Os nossos pais, por mais que se esforcem, por mais que tentem, eles jamais vão alcançar a verdadeira paternidade. E como eu escrevi no início desse capítulo, eu compartilhei a história da Anne, que ela não foi criada pelo pai, não conhecia o pai. E todas as vezes que alguém mencionava a palavra pai, vinha à tona os sentimentos de abandono, de negligência, da falta do pai que ela nunca viu o rosto, do pai que ela nunca ouviu a voz, do pai que ela nunca conheceu. A simples menção pai trazia à tona um turbilhão de sentimentos. Talvez seja esse também o seu caso, a sua experiência. Você não conheceu o seu pai, no seu registro, certidão de nascimento, não tem o nome do seu pai, você não foi criada pelo seu pai. E a simples palavra pai machuca o seu coração e traz à tona sentimentos que estão lá enraigados, talvez até escondidos, porque você pensa que esses sentimentos não existem mais. Mas hoje Deus quer que você libere o seu pai. Libere toda a mágoa, todo o rancor, todo o sentimento que há no seu coração pela ausência do seu pai ou pela violência, seja verbal, seja física. Deus quer que você libere perdão sobre o seu pai terreno. Porque a maneira como você se relaciona com o seu pai terreno, a maneira como você olha para o seu pai terreno, reflete diretamente no seu relacionamento com o seu pai celestial. Muitas mulheres não conseguem ter um relacionamento de intimidade com o pai porque elas foram bloqueadas em seu relacionamento com o pai terreno. E como eu já disse desde o início desse estudo, que os nossos pais terrenos projetam o pai celestial. Se você tem um bloqueio com o seu pai terreno, provavelmente você terá um bloqueio com Deus. Mas hoje Deus quer liberar cura para a sua alma, cura para o seu coração. A história de Anne, que eu compartilho no início desse capítulo, é a história de muitas mulheres. Muitas mulheres, inúmeras mulheres se parecem com ela. E a menção da palavra pai desencadeia uma onda de emoções dolorosas, porque elas não tiveram o privilégio de conhecerem o pai ou de terem um relacionamento bom com o pai. Algumas das memórias de muitas mulheres estão desprovidas do rosto, da voz, da afeição do pai, porque não conheceram os seus pais. Na enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, a origem da palavra órfão, no termo grego, orfanos, significa destituído. E já no hebraico significa solitário e sem pai. Muitas mulheres vivem uma orfandade,
Seus pais faleceram quando elas eram pequenas, seus pais faleceram durante a gestação, os seus pais faleceram na adolescência, e são mulheres que vivem uma orfandade natural da ausência e da perda do pai. Porém, existem muitas garotas, muitas meninas, muitas mulheres que vivem uma orfandade funcional. O pai está dentro de casa, o pai mora com elas, mas o pai é ausente. O pai não cumpre com o seu dever de pai. Alguns não moram em casa, abandonou, nem sequer registrou a filha no cartório. Essas meninas, essas moças e mulheres, elas são órfãs funcionais, órfãs de pais vivos. Talvez seja essa a situação. Infelizmente, o Brasil é um país que tem uma origem órfã. Quando nós olhamos para as gerações passadas, quando nós olhamos para a origem do nosso país, nós podemos entender que o Brasil é uma nação órfã. O Brasil foi construído trazendo escravos, foi colonizado trazendo escravos da África. A maioria desses escravos deixaram seus pais para trás. A maioria dos escravos vieram numa situação de orfandade. Chegando aqui, quando as mães começaram a ter seus bebês, essas mães perderam seus bebês. Esses bebês foram resgatados, tirados da presença da mãe e do pai. E esses filhos também passaram a ser órfãos. Não foi diferente com os índios que aqui estavam. Os portugueses começaram a tirar as crianças de seus pais. Crianças que agora não tinham mais a influência do pai e nem a influência da mãe. Escravos e índios que foram gerados por portugueses que não reconheceram a paternidade de seus filhos. Começou então a nascer uma nação mestiça, uma nação onde muitos não tiveram o privilégio de ter o reconhecimento paterno. Ainda não é diferente nos dias de hoje. Alguns dias atrás eu li uma matéria que dizia: onde estão os pais do Brasil? Só em 2023, até o mês de agosto desse ano, mais de 100.000 crianças não tiveram no registro o reconhecimento paterno. Não tiveram o nome do pai. Crianças que não têm o nome do pai. De 10 anos para cá está crescente o número de crianças pela qual não recebem o nome do pai no registro, na certidão de nascimento. Você pode imaginar o tamanho da lacuna que isso cria? Você pode imaginar o tamanho da ferida que isso cria no coração de uma menina, de um menino, independente de sexo, da ausência da paternidade terrena, que aponta também para uma ausência de paternidade celestial, já que para essas crianças é tão confuso entender o porquê eles não têm pai. Por que o pai abandonou? Por que o pai não registrou? O Senhor quer liberar uma cura sobre a nossa nação. O Senhor quer liberar uma cura sobre a nossa geração, sobre os pecados da nossa geração, pecados geracionais, sobre as crianças que nasceram nesse ano e na década passada, onde o aumento de abandono paternal foi exacerbado. Eu creio que há uma cura liberada do Senhor. Se você, minha querida, sente a ausência do seu pai, seja por morte, pelo falecimento ou pelo abandono, há uma cura liberada para você. Há uma cura liberada para você. Pois a ausência de um pai, ela deixa cicatrizes e lacunas profundas na vida. E essas lacunas podem impedir de buscar a Deus como Pai. É por isso que Deus deseja começar a cura no seu relacionamento com seu Pai terreno, para que essa cura flua sobre o seu relacionamento com o Abba Pai, que é o seu Pai verdadeiro.
Os pais terrenos é apenas uma sombra do nosso verdadeiro Pai. Deus é o nosso verdadeiro Pai. Ele é um Pai que nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Crescer no conhecimento de Deus como Pai significa baixar a guarda e deixar que a bondade de Deus cure nossas feridas. Deus quer liberar uma cura sobre você. Deus quer liberar uma cura sobre essa ausência que arde aí no seu coração. Depois da Covid, o aumento da orfandade aumentou mais ainda. Foram milhares e milhares de jovens, adolescentes, adultos, crianças que ficaram órfãos sem os pais, já que a Covid levou muitas pessoas idosas, muitos pais e pessoas idosas. Quantas mulheres ficaram sem o seu pai? E você até hoje ainda sente falta do seu pai. Eu perdi o meu pai faleceu 1 ano antes da Covid. Vai fazer 5 anos que meu pai faleceu. E eu ainda sinto a saudade dele, eu ainda sinto falta do meu pai. Mas há mais de 30 anos eu perdi a minha mãe. Na época, foi uma morte muito súbita, muito traumática. Eu tinha apenas 23 anos. Quando a minha mãe faleceu, o meu mundo desabou. O meu mundo desmoronou. Eu não sentia mais prazer, alegria em nada. E eu ficava questionando com Deus por que Deus levou a minha mãe. Por que a minha mãe me abandonou? Por que a minha mãe deixou? Sem entender direito todo aquele processo. Se fosse hoje, talvez eu faria um tratamento para depressão pós-luto, pois a tristeza foi tamanha que eu não tenho lembranças e memória do meu filho Mateus, que tinha 6 meses de idade, do seu primeiro passinho, da sua primeira palavra. Apagou na minha memória todos os momentos alegres daquela época, porque eu estava em uma profunda dor por falta da minha mãe. O sentimento de órfã tomou conta do meu coração, a orfandade se instalou no meu coração, até que eu comecei a buscar cura e eu encontrei em Deus a falta do amor da minha mãe. Deus, Ele é Pai e Ele é um Pai que assume todas as nossas faltas. É um Pai que supre todas as nossas faltas e todas as nossas necessidades. Isso me faz lembrar, quando eu perdi a minha mãe, o meu pai, presbítero irmão Donato, se tornou pai e mãe. Ele fez de tudo para suprir a ausência da minha mãe. Pensa num paizão que fazia de tudo para poder preencher e suprir a ausência da minha mãe, a ponto de preparar a refeição, preparar café da manhã, colocar a mesa posta, cuidar de todas as nossas necessidades. Assim é o nosso Deus, Ele é um paizão. Ele supre a necessidade do seu pai, Ele supre a necessidade da sua mãe, Ele supre a necessidade do seu marido, Ele supre a necessidade dos seus irmãos, Ele supre tudo aquilo que te faz sentir órfã, tudo aquilo que te faz sentir desamparada. Pois a palavra do Senhor diz em Salmo: se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Salmo 27. Eu vou ler novamente. Ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ó, como eu amo esse versículo. Quantas vezes eu fui consolada por esse versículo. Eu me sentia desamparada pela minha mãe, abandonada, ainda que não foi de propósito, foi uma morte súbita, mas eu sentia abandonada por ela. Todavia, o Senhor se mostrou a mim como um Pai presente, como um Pai que supre todas as minhas necessidades, como um Pai que está pronto para encontrar o amor que nos falta. Este é o seu Pai. Se o seu pai terreno te abandonou nos momentos mais importantes da sua vida, o Pai Celestial sempre esteve presente na sua vida. Se o seu pai não esteve na sua formatura, no seu casamento, quando os seus filhos nasceram,
quando você conquistou os seus maiores objetivos e seus sonhos, se o seu pai não esteve nos momentos mais importantes da sua vida, Deus esteve. O Abba esteve. E é isto que importa. O que mais importa, amada, é a presença do Pai verdadeiro, do Pai que não mente, do Pai que não falha, do Pai que não vira as costas, do Pai que não é ausente, do Pai que está conosco desde o momento da nossa concepção até antes, porque a Bíblia diz que nós fomos criadas na vontade dele, na plena vontade dele antes da fundação do mundo. Ele esteve presente com você desde a sua concepção, desde o seu nascimento, na sua infância, na sua adolescência e agora na sua fase adulta. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. O Abba Pai é o pai que toda menina, que toda garota um dia sonhou. Mas o que significa Abba Pai? Algumas de vocês não conhecem ainda o significado do termo Abba Pai. Como eu escrevi aqui, há um mundo de beleza nesta palavra Abba. Mas muitos de nós ocidentais, nós não conhecemos o significado da palavra Abba, porque a palavra Abba é uma palavra aramaica. É uma palavra que a princípio era usada pelas crianças, pelos bebês, que chamavam pai de Abba, que significa papaizinho. Anote aí, Abba significa papaizinho. Mas conforme foi passando o tempo, essa palavra Abba também começou a ser usada pelos adultos para se referir ao pai de uma forma carinhosa, como papai, querido pai. Então, há uma beleza na palavra Abba. E essa palavra Abba, ela não foi usada no Antigo Testamento. Apesar de que Deus disse lá no Antigo Testamento por algumas vezes que ele era pai de Israel, pai de uma nação. Agora, no Novo Testamento, Jesus ele vem e apresenta a Deus como pai de todo aquele que crê em Cristo, de todo aquele que crê no Filho. Todo aquele que crê no Filho se torna filho do Abba, se torna filho de Deus. Mas Jesus vai além. Jesus não apresenta apenas Deus como Pai e deseja nos reconectar com o Pai, mas Jesus chama o Pai de papaizinho. Meu Deus, imagina a fúria dos judeus ao ouvir Jesus chamando Deus de forma tão carinhosa. Jamais um judeu ousaria chamar Deus de pai, quem dera de papaizinho. Agora chega Jesus e ele começa a chamar Deus de Abba. E a palavra diz lá em Romanos que Deus nos deu o Espírito do Filho que está em nós, pelo qual clama Abba, Pai. O Espírito de Jesus que habita em nós, que está em nós, da mesma maneira que ele clamou Abba, Pai, que ele gritou lá no Getsêmani na hora de profunda dor, prestes à cruz do Calvário, prestes à morte, ele gritou, ele clamou e ele disse: Abba, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Abba, Pai. Paulo vai dizer que o Espírito do Filho que clama Abba, Pai está aqui dentro de nós. E a hora que a gente precisa dele, tem um grito dentro de nós. Tem um clamor dentro de nós. Sabe aquele clamor da filha pelo pai quando tá doendo, quando cai, quando se machuca, quando está com medo, quando está desesperada, quando está com fome. E a filha começa a gritar, pai, pai, pai. Dentro de nós, o Espírito de Jesus Cristo clama, Abba, Pai. O Abba, Pai está pronto para te levantar quando você cair.
Quando você tropeçar, o Abba Pai está pronto para estender as mãos e te colocar de pé. Quando você se sentir sozinha, o Abba Pai vai estar do seu lado. Ele está do seu lado. Quando você gritar por socorro, Ele vai dizer: eis-me aqui, minha filha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Minha querida, você não está sozinha. Deus, que é o seu verdadeiro Pai, Ele não te abandona. Ele jamais te abandonou e jamais vai te abandonar. A essência de nossa identidade como mulheres cristãs emana da fonte mais profunda de quem é o nosso Pai. Então, a nossa essência está totalmente ligada ao conhecimento de quem é o nosso Pai. Ao reconhecermos Deus como Pai, abraçamos a herança divina que nos foi concedida. Assim como um filho ou filha herda as características de um pai, nós, como filhas de Deus, herdamos as suas características. Isso é maravilhoso. Lembra daquele ditado? Tal filha, tal pai? Isso vale para nós também. Você precisa ser como o seu pai. Nós precisamos olhar umas para as outras e dizer: tal filha, tal pai. Por quê? Porque você parece com o seu pai. A Bíblia vai dizer que Deus criou você à sua imagem e à sua semelhança. Você carrega a imagem de Deus. Você é portadora da imagem de Deus. No seu DNA está as características do Pai Celestial. Você é filha de Deus. Já pensou a imensidão dessa revelação? Você é filha do Abba Pai, do Pai Celestial. Você carrega as características dele. Você carrega a imagem dele, como diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A cada dia que passa, conforme você vai crescendo, você vai se tornando, vai se parecendo ainda mais com o seu Pai. À medida que você cresce no seu relacionamento com o Pai Celestial, você tem a oportunidade de desenvolver, de crescer segundo a sua imagem e semelhança. Você tem a oportunidade de refletir a glória dele, de refletir o caráter dele. Você tem a oportunidade de reproduzir traços do caráter de Deus, como amor, bondade, longanimidade e tantos outros traços do caráter do nosso Abba Pai. À medida que crescemos em nossa fé e comunhão com Ele, os traços dele se tornam cada vez mais evidentes em nosso caráter. Amém? E eu te pergunto, os traços do seu Pai Celestial estão evidentes no seu caráter? Quando alguém olha para você e diz verdadeiramente ela é filha de Deus, porque tal pai, tal filha, tal pai, ela realmente parece com o pai. Ao contrário da paternidade humana, onde nós adquirimos tantos traços negativos quanto traços positivos, na paternidade divina, nós adquirimos apenas traços positivos, porque não há traços negativos em nosso Deus. Em nosso Deus não há imperfeição. O nosso Deus é perfeito, o nosso Abba é perfeito. E por isso a gente só adquire caráter, traços de caráter da sua natureza. Traços bons, porque o nosso Deus, ele é perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito.
O diabo ele faz de tudo para você não entender, não reconhecer Deus como seu pai. Diante das suas dores, da ausência do pai terreno, ele coloca um bloqueio. E esse bloqueio te impede de chegar, de se aproximar do Abba Pai. Todas as vezes que você tenta se aproximar do seu Abba, aquele bloqueio cresce. E você começa a pensar, mas será que Deus me ama porque o meu pai não me amou? Porque Deus permitiu que o meu pai fosse embora? Porque Deus permitiu que o meu pai morresse quando era criança? Por que isso? Por que aquilo? E você vai se afastando dos braços do Pai perfeito. Mas eu quero te lembrar que Deus não é semelhante ao seu Pai terreno. E o seu Pai terreno não define paternidade, como eu já disse durante esse estudo. O único que define paternidade é o Pai Celestial. É só Ele que define a paternidade. A verdadeira paternidade está nele. Por isso, despreze as mentiras do diabo. Refute as mentiras de Satanás. Esses pensamentos que vêm ao seu encontro, que vêm na sua mente, alinhe ele às palavras de Deus. Todas as vezes que um pensamento fazer você duvidar da paternidade de Deus, de quem é seu verdadeiro pai, pegue a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, declare que você é filha de Deus, filha amada, princesa, filha escolhida, filha que foi chamada, que foi trazida por Jesus. Você voltou para a casa do Pai, você está à mesa com o Pai, banqueteando com Ele, na presença dEle. Na presença dEle. Isso me faz lembrar da história de Mefibosete, que era filho do rei, mas quando o rei morreu, o rei Saul morreu, Mefibosete, que estava nos braços de uma serva, caiu, quebrou as pernas, e esse menino agora, que era filho do rei, que sentava na presença do rei todos os dias, foi levado para uma cidade, esquecido, pois o nome da cidade significa cidade do esquecimento, e ali ele ficou, longe da presença do rei, longe da presença do pai, longe de tudo aquilo que era dele desde o princípio. Mas a Bíblia vai dizer que quando o rei Davi soube da história de Mefibosete, mandou chamá-lo, mandou trazê-lo de volta à mesa, mandou ele se assentar entre os filhos, entre todos aqueles que tinham o direito e o privilégio de estarem na presença do rei Davi. E foi restituído o lugar que ele havia perdido. Jesus já restituiu o seu lugar. Você já está na casa do Pai, você já está à mesa, você já é participante do banquete, mas não deixe que o inimigo tire isso de você. Não deixe que o adversário tire essas verdades do seu coração. Que agora você é filha e você tem um lugar, a presença dele, na presença dele, como filha, como herdeira de todo o seu reino, como princesa amada. Você está na presença dele para desfrutar de toda a paternidade que ele tem para derramar sobre você. Por isso, nesta hora, eu oro para que toda orfandade espiritual, seja ela gerada por conta de uma orfandade terrena ou não, eu oro para que toda orfandade espiritual seja destruída em nome de Jesus, para que haja uma cura. Hoje você não é mais órfã, hoje você é filha de Deus, filha amada, como diz a palavra do Senhor. Vocês não são mais órfãos, agora vocês são filhos. E você é filha por direito. Agora, o seu nome está na certidão celestial. O nome do Abba está lá. Agora tem o nome de um pai no seu registro. E esse nome é Abba Pai. Um beijo, até o próximo episódio. Fique na paz.